Fala pessoal, bom dia ou boa tarde, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, né? Mas eu levantei bem cedo para poder gravar aqui. É, O meu nome é Igor e eu sou designer industrial e eu sou pesquisador de tendências há 14 anos. E o assunto que eu vim abordar nesse meu primeiro vídeo aqui é uma coisa que eu sou completamente apaixonado, né? Que é o estilo masculino. É um pouco diferente do que seria tipo a moda masculina, vocês vão entender um pouco pra frente. Bom, por que eu resolvi gravar esse vídeo aqui? Acontece que quando eu era pequeno, por volta de uns 7, 8 anos, isso foi lá para 1993, há muito tempo atrás, eu sempre gostei de estética, né? E quando eu era criança eu até queria ser cabeleireiro, porque eu achava legal e tal. E eu tinha vergonha de falar isso para as pessoas, né? Imagina, quase 20 anos atrás, um menino falar que eu quero ser cabeleireiro. Hoje em dia é tranquilo, porque tem um monte de barbearia por aí e é uma coisa super legal, né? Agora, se você dissesse que você queria ser cabeleireiro, as pessoas iam te julgar mal. E essa parte de estética sempre foi uma coisa importante para mim. Eu percebia que era uma coisa necessária, assim, que você ter uma imagem legal para você mostrar para as pessoas, né? E acontece que eu cresci, virei adolescente e tal, e nessa minha época de adolescente, essa minha parte de imagem pessoal, a minha estética, era aquela coisa de adolescente, né? Então era rebelde. E nessa época eu acabei adotando aquele estilo do comecinho dos anos 2000, que era muito influenciado pelas bandas que eu escutava na época, né? Não sei se vocês conhecem, mas tinha, provavelmente devem conhecer, né? O Linkin Park, Limp Bizkit, Korn, essas bandas aí. Então eu usava o meu vestuário era aquela calça larga, aquele tênis Adidas, Superstar, boné de Yankees, roupa preta, roupa larga. E fazia total sentido para mim aquilo na época, né? Só que o que acontece é que, assim como acontece com muitos homens, né? Eles acabam perpetuando esse jeito de se vestir ao longo dos anos. E tô cansado de ver por aí caras da minha idade se vestindo como um adolescente, se vestindo com um bonezinho para trás. Às vezes eu vejo até pais com filhos que já estão assim perto da adolescência e o pai se vestindo igual o filho, só que fica estranho, né? Porque você vê que já tem uma diferença de idade, o cara tentando parecer mais jovem. E por causa da minha experiência profissional, né? Como eu falei, eu sou pesquisador de tendências há 12 anos. Eu acabei desenvolvendo um método de me vestir que é de uma forma que eu consigo demonstrar com a minha imagem pessoal que eu sou uma pessoa, um profissional de alto valor, uma pessoa com uma imagem supervalorizada. E eu demorei um pouco para chegar nesse método, né? Foram alguns anos de estudo, de observação, até eu chegar nisso. E isso funcionou muito bem para mim, foi sempre muito bom. E uma coisa que eu tava... Eu vou até colocar esse print aqui no vídeo. Eu estava viajando, uma viagem de negócio ano passado, em setembro de 2019. Eu estava em Londres fazendo um trabalho e eu comecei a postar algumas fotos no Instagram e tal. E um amigo meu da escola, que eu não falava há muitos anos, ele começou a mandar umas mensagens perguntando o que eu fazia. Eu comecei a explicar qual que era o meu trabalho e ele me apresentou esse problema que ele tinha. Eu falei, nossa, eu tô tendo dificuldade de me vestir, de como me portar, o que trajar na hora do trabalho. Ele tinha acabado de trocar de emprego, ele tinha saído daquele emprego corporativo normal, que você usa terno, gravata, que é aquele uniforme básico, que eu até às vezes brinco que é uniforme de gerente de banco.
E ele foi para um ambiente que era um pouco mais casual, um pouco menos formal. E ele começou a ter problemas isso daí, porque ele falou, puxa, eu queria me sentir valorizado, eu queria me sentir bem e eu tô tendo esse problema. E eu passei alguns dias ajudando ele a... Comecei a dar algumas dicas para ele. E ele começou a me agradecer e tal, e foi nesse momento que eu tive assim um start. Falei, puxa, se esse método que eu fiz para mim, eu posso aplicar, eu apliquei para esse meu amigo, ele gostou, deu certo, eu pensei, puxa, se eu compartilhasse isso com mais pessoas, já que é uma coisa que eu gosto tanto, se eu compartilhar com mais gente, eu posso impactar mais pessoas e, consequentemente, ajudar outros homens como eu a ter uma imagem ter uma imagem super valorizada. Antes de eu contar qual que é esse método, eu gostaria que vocês entendessem mais ou menos qual que foi a minha trajetória, como que eu cheguei nisso, né? Eu já falei um pouco de como foi a minha infância, né? Até minha adolescência. E depois que eu saí da faculdade, eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer da vida e tal, e até que chegou um momento onde eu comecei a fazer alguns cursos. Eu lembro que na época foi na região ali do Bom Retiro. Quem conhece sabe que ali é um polo de vestuário, de moda e tal. E eu descobri alguns cursos ali. Aí eu comecei a fazer. E como eu sempre gostei muito de tênis, de acessórios, aí eu falei, puxa, eu acho que essa aqui vai ser Acho que essa vai ser a direção que eu vou dar para minha carreira, né? Eu quero trabalhar com design nessas áreas. E aí, na época, eu tinha um trabalho que era muito chato e eu falei assim, puxa, eu tinha 23 anos na época, né? Aí eu falei assim, bom, eu não preciso desse emprego e tal, eu decidi me aventurar. Falei, bom, eu vou sair daqui e vou me dedicar a estudar mais nessa área de moda, de acessórios, de calçados e vamos ver até onde eu consigo chegar. E na época eu descobri alguns cursos, alguns concursos na verdade. Descobri que tinha concurso de joia, concurso de calçado, de bolsa. Inclusive esse foi um ponto assim, foi um ponto de virada na minha trajetória, na minha carreira, né? Na época eu descobri que tinha um concurso de um evento que chama Francal. Não sei, quem não é da área de calçados e acessórios não vai conhecer, mas é um evento bem grande, tem todos os anos, e eles promovem concurso de design para revelar novos talentos. E eu participei de todas as categorias, tinha calçado masculino, calçado feminino, tinha bolsa, na época tinha até uma categoria especial de bolsa com Swarovski. E eu participei de todas as categorias. Eu já tinha algum conhecimento de fábrica, de como que esses produtos eram feitos, mas eu não sabia fazer. Então eu fiz a parte de criação e terceirizei tudo isso daí. E para minha surpresa, eu fui vencedor de uma das categorias. Eu vou até colocar uma foto do prêmio. Eu fui vencedor de umas categorias e falei, nossa, então eu acho que eu estou indo no caminho certo. E isso abriu portas para mim. Passou um tempo, foi um mês depois. Eu comecei a trabalhar numa multinacional de bolsas, de malas, de mochilas e eu fui contratado para fazer a parte de criação e logo na entrevista o meu diretor, o diretor dessa empresa, falou assim, você tem disponibilidade para fazer viagens no trabalho? Claro, né? Na hora eu topei. E com 6 meses de empresa, eu fui convidado para fazer minha primeira viagem internacional, que foi uma viagem de pesquisa na Europa. Na época eu visitei 3 cidades, né? Milão, Madrid e Barcelona. Isso foi em 2008, foi em fevereiro, março de 2008. E de 2008 para cá, a gente está em 2020, são 12 anos que eu estou fazendo essas viagens 2 vezes por ano, né? A cada semestre eu faço uma viagem internacional para a Europa. Quem monta esse roteiro hoje em dia sou eu, né? Então eu sempre visito as principais capitais de moda. Geralmente na Europa, algumas vezes eu consigo ir para outros locais, né? Eu já estive em Seul, na Coreia, já estive em Tóquio, no Japão.
Na China, Hong Kong é um lugar que eu tô sempre. Eu também já estive nos Estados Unidos para fazer esse trabalho de pesquisa de tendências, né? Acontece que no começo da minha trajetória, eu ainda carregava muito aquele visual que era da adolescência ainda, sabe? Aqueles calça larga, tênis de skate. E com o tempo eu comecei a perceber que aquilo não passava a imagem de que eu era uma pessoa capacitada, de que eu era um cara culto, não passava a ideia que eu era assim, vamos dizer, que eu era um cara especial, alguém que merecesse assim muita confiança, porque eu me vestia igual um moleque, eu não tinha uma vestimenta apropriada. Como era um trabalho que não exigia uma roupa formal, né? Geralmente tem alguns empregos, principalmente empregos na área criativa, você não é obrigado a vestir esse tipo de roupa muito tradicional. E isso eu vejo como um problema, porque nós homens, nós não somos ensinados a como se vestir. Muita gente chega na fase adulta e não sabe vestir uma gravata, mas consegue um emprego aí e aí você coloca aquele uniforme lá. Um terno, uma gravata, uma camisa e faz aquilo a semana toda. Quando você sai dessa zona de conforto, né, é aí que os problemas aparecem, porque a gente não é ensinado, a mãe da gente não ensina, o pai da gente também não sabe essas informações. Inclusive, às vezes, o conselho que as mulheres dão, às vezes não é muito apropriado, porque o jeito delas se vestirem é diferente do nosso, né? E foi em 2009 eu comecei a sacar alguns padrões, porque depois de 2008, quando eu comecei a viajar, eu comecei a pesquisar as tendências, né? Então eu falei assim, então essa tendência agora. Eu comecei a pular de galho em galho e mudar o meu estilo e tal. Na época eu até tinha um pouco de receio de perder a minha identidade, né? Aí eu usava sempre roupa comprida, roupa larga, e comecei a usar roupa skinny, o super skinny, muito colada. Eu comecei a usar um monte de cores. Aí tudo que eu via diferente, assim, isso aqui é legal, isso aqui é tendência, modinha, eu ia incluindo no meu guarda-roupa, né? Só que eu observava, como eu estava viajando para a Europa direto, eu percebia que lá os europeus, os homens, eles não só quem era adolescente, molecada mais nova, ou só quem queria ser muito diferentão, adotava essas tendências, essas mudanças toda hora, né? E eu percebi, falei, puxa, esses caras aqui, eu ia em eventos, eu ia em aeroporto, em restaurante chique, essas coisas, e eu percebia que tinha uma galera que eles tinham muito bom gosto. Os caras se vestiam de maneira fina, eles pareciam pessoas cultas, pessoas inteligentes, profissionais de alto valor. E eu falei, puxa, e não foi mais de uma vez, sabe? Passando em alfândega, passando em aeroporto, na segurança, assim. Às vezes o pessoal pergunta, o que você veio fazer aqui? E eu falava, eu trabalho com moda, vim fazer pesquisa de tendência. E o pessoal me olhava, assim, sabe? Baixo pra cima, achava meio estranho. E eu percebia que, às vezes, eu sofria um tratamento diferente. Inclusive, até no meu trabalho mesmo, meu chefe, assim, tinha, assim, uma certa ressalva, assim. Será que ele é tudo isso, não sei o que lá? E foi identificando esses padrões, eu falei assim, eu vou começar a fazer como esses europeus, esses homens europeus fazem, né? Porque eles têm uma imagem, para mim, é uma imagem assim, super valorizada, né? O cara só transmitia com o vestuário dele, só comunicava coisas boas para mim. E aí foi aí que eu comecei a juntar as peças do quebra-cabeça, né? Bom, vamos lá, continuando. Deixa eu pegar a minha cola aqui, que são muitos anos, né? Que eu tô dando uma comprimida aqui, tem alguns detalhes que eu acho bem importante. E aí foi na época de 2009, já quase 2010, eu já comecei a cortar algumas coisas do meu vestuário, né?
eu comecei a perceber que, por exemplo, calça jeans é legal, né? Todo mundo usa, só que o pessoal parece que só usa isso. E eu via que existiam outras opções. Eu falei, puxa, tem outras coisas que eu posso usar que me dá até um ar mais especial, né? E eu lembro que eu comecei, agora tá até popular, né? A gente vai em qualquer loja aí, você vê antigamente o pessoal chamava de calça de sarja, agora tem essa, o pessoal chama de calça tino, calça caqui. Aí falei, meu, vou pegar esses elementos que eu comecei a identificar, eu comecei a conhecer, né? Quais eram os clássicos do vestuário masculino e o que transmitia uma imagem valorizada. E eu fui seguindo nessa linha, né? 2010, 2011, eu fui pulindo, aprimorando esse estilo, né? E eu segui nisso daí mais ou menos até 2013, 2014, e isso foi uma época muito boa para mim, que eu lembro que na minha carreira eu fui sempre galgando patamares um pouco mais altos, né? Eu tive essa oportunidade de viajar muitas vezes, né? Por ano, sempre 2 vezes. Uma oportunidade que pouca gente na minha área tem, né? Então eu fiz de tudo para aproveitar ao máximo. E só que assim, nem sempre, toda vez que eu apliquei esse método, eu sempre fui bem sucedido. Quando eu fiz 30 anos, quando eu tava com 30 anos, foi em 2015 mais ou menos. Eu tava com 30, né, e eu comecei a sentir, acho que o que muitos homens passam também, né. O cara começa a se sentir velho, o cara começa... sente algumas mudanças, né, e às vezes o cara tenta parecer mais novo, ou tentar resgatar alguma coisa, alguma nostalgia que ele tinha da adolescência, talvez. E eu lembro que nessa época eu já tinha um estilo todo definido, uma coisa assim que me dava um ar, uma imagem super valorizada de mim, né? As pessoas sempre esperavam coisas, tinham sempre boas expectativas de mim. E nessa época eu voltei a usar algumas coisas que eu não usava mais há alguns anos, né? Eu comecei aí se eu comprar mais tênis de skate aqui, tá legal, eu vou comprar. Aí voltei a usar moletom, camiseta estampada, roupa às vezes muito colorida. E nessa época o meu estilo começou a sofrer um pouco por causa disso, né? Existe um senso comum de que você pode se vestir do jeito como você quiser, você pode... qualquer coisa tá bonito, né? E eu não concordo muito com isso. E inclusive porque eu fui vítima disso, né? Você pode ser do jeito que você quiser. E foi nessa época que a minha esposa estava esperando o nosso primeiro filho, né? E inclusive eu só tenho um, na verdade. Foi nessa época, depois que o meu estilo começou a cair, aí meu filho nasceu, aí quem é pai sabe, né? É difícil você dormir mal, você acaba comendo mal, você não se cuida direito. E 2016 assim foi um ano difícil para mim, né? Eu acho que o ponto mais baixo para mim nessa questão da minha imagem pessoal foi um dia que meu chefe falou assim pra mim: puxa, você tá usando pijama? Aí eu, não. Aí eu falei, puxa vida, aí eu fui no banheiro assim, eu comecei a olhar o que eu tava usando e realmente não tava legal, né? E falei, puxa vida, eu demorei algum tempo, né? Eu estudei, eu pesquisei, eu observava muito rua, né? Eu tinha acesso a muita informação e eu desenvolvi um método de me vestir, de ter uma imagem interessante, uma imagem valorizada, e eu deixei a peteca cair e a minha imagem pessoal sofreu com isso, mas eu falei, meu, é hora de eu retomar isso, né? Foi aí que, não para minha surpresa, assim que falei assim, bom, eu vou cortar
do meu visual que não funciona, né? Parar de usar boné, essas coisas. E eu vou voltar àquele meu estilo que eu sabia que funcionava, que dava certo, né? E não foi para minha surpresa, assim que eu apliquei o meu método de volta, eu voltei a ser percebido como um cara de respeito, as pessoas me viam como um cara especial, um cara culto, um cara bem vestido. E falei, bom, é isso, né? E foi... E aí eu apliquei isso daí e segui. Que chegou no ponto onde eu já comentei com vocês, quando um amigo meu começou a me perguntar, me pedir dicas, né? E falei, bom, foi aí que eu tomei a decisão. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa para poder ajudar. Bom, você que chegou até aqui, então eu agradeço muito a sua presença aqui e eu gostaria de falar quais são o que é o meu método, né? O meu método ele se baseia em 3 ingredientes básicos. Eu digo ingrediente porque é como se fosse, ele funciona como se fosse uma receita mesmo, né? Que é você focar nos clássicos masculinos. E quando eu digo clássicos, eu não estou falando de terno, gravata, sabe? Existem coisas que você pode implementar que mesmo mesmo em situações casuais, você pode demonstrar um refinamento. Outro ingrediente são a escolha de cores que você vai usar. Existe uma maneira de você harmonizar as cores, até as peças de roupas com o seu tom de pele, essas coisas, que vão te dar uma imagem, que vão melhorar muito a sua imagem. E o terceiro item é você não deixar o caimento de lado. O que eu estou falando é como a roupa serve no seu corpo, né? O melhor caimento é aquele que respeita o formato do seu corpo. Então eu me baseei nesses 3 ingredientes. Existem outras coisas que eu uso para maximizar a qualidade, né, da minha imagem pessoal, mas é basicamente esses três ingredientes. Esse é o meu método, que eu vou usar esse canal aqui para falar um pouco mais dele e para passar mais informações que eu acho que vão agregar muito para você que está aí me assistindo e que procura ter uma imagem super valorizada, né? Eu imagino que tem muita gente aí que sofre por não ter uma imagem adequada, né? Agora, para finalizar, eu vejo no YouTube, né, o pessoal sempre fica pedindo no começo dos vídeos para curtir, para compartilhar, para deixar um comentário, para se inscrever no canal. E eu falei assim, eu não vou fazer isso no começo do vídeo porque eu ainda não transmiti nenhum valor para quem está me assistindo, né? E eu deixei isso para agora no final. Se você tem interesse em ter uma imagem super valorizada, em conhecer mais sobre o que eu tenho para dizer, se inscreve no canal, aperta o sininho, né? Se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, achou que eu tenho alguma coisa para agregar para você, eu peço que você deixe um like. E se você quiser comentar alguma coisa, alguma dica, alguma dúvida, eu vou ficar muito agradecido, né? Antes de gravar esse vídeo, eu já preparei algumas ideias de próximos vídeos que eu penso em gravar. E se vocês tiverem sugestões, né, de quais são os maiores problemas, ou uma dor que você tem, que você gostaria que fosse solucionada, deixa nos comentários aqui embaixo, né, que eu vou fazer de tudo para poder ajudar você que está aí. Graças a Deus, eu tive acesso a muita informação que muita gente não tem. E eu acho que é hora de retribuir isso que eu tive. Beleza? Valeu, gente. Muito obrigado.